aquela que nós costumamos ver. Fulano é ungido porque prega muito, fulano é ungido porque canta muito, fulano é ungido porque corre muito. Não, não é nessa unção. Nós vamos falar de unção no sentido significativo dela. Quando vai falar de unção, muitas vezes nós falamos do óleo, falamos muito do óleo que é derramado, mas esquecemos de falar do ungido, né? E o mais importante ali não é nem o óleo, o mais importante ali é a pessoa que está sendo ungida, porque todo aquele que está sendo ungido, ele está sendo ungido para um algo. Ninguém é ungido para nada, para não ser usado, para não ser usado. Não, foi ungido só por um homem. Não existe isso. E aqui Jesus, ele vem nos ensinar aqui, Isaías 61, ele já diz que foi ungido e para o que ele foi ungido. E cada um de nós, quando somos ungidos, nós somos ungidos para alguma coisa. Para alguma coisa. Nessa casa de oração, em todas as casas de oração, alguém foi ungido para reger o local, né? Jesus, ele foi ungido, e nós vamos ler aqui para quê? Ele foi ungido para fazer muitas coisas. E nós, quando somos ungidos, nós também somos ungidos para fazer algo. É por isso que nesta casa de oração, pelo menos 2 não pode faltar aqui. Quem? Primeiro, Jesus. Por quê? Porque ele é o dono da igreja. Ele não pode faltar, né? Segundo, quem não pode faltar nesta casa? Eu. Porque eu fui ungido para cuidar dela. Você está entendendo? Eu não posso faltar, porque se eu faltar, eu vou ser cobrado de quem me ungiu. E quem me ungiu foi o Espírito Santo. Eu só fui, mas pastor, e aquele pastor que veio lá de Perus e derramou um óleo na sua cabeça? Não foi ele que me ungiu. Ele veio simplesmente confirmar a unção que o Espírito Santo já tinha me dado. Então, eu não posso faltar aqui, ainda que nenhum de vocês venha, irmão. Enquanto Deus garantir o local, eu tenho que estar aqui. Porque eu fui ungido para cuidar dessa obra. Foi exatamente para isso que me ungiram lá embaixo. Você está entendendo, irmão? E Jesus, ele foi ungido também para. E a pergunta que eu faço para quem já foi ungido aqui: você sabe para que você foi ungido? Segundo, você está exercendo a função para a qual você foi ungido? Você está entendendo? É igual um obreiro separado. Eu separo um obreiro para fazer algo. Você está separado para fazer algo. A pergunta é: você está fazendo? Com zero? Você foi separado por alguém que tem autoridade para te delegar a autoridade. Porque eu estava olhando aqui o livro de Reis. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, deu um vaso de azeite e mandou ele ir até Jeú e ungir Jeú. Mas os filhos de profeta, ele não era um profeta, ele era apenas aluno dos profetas. Mas o Eliseu pegou o vaso, encheu de azeite e mandou ele ir até Jeú e ungir Jeú. E por que a unção deu certo na vida do Jeú? Não foi um filho de profeta que ungiu ele? Não foi o profeta, foi um aluno do profeta. Mas deu certo por quê? Porque quem mandou o aluno ir lá foi o profeta. Entendeu, irmão? E o filho do profeta foi lá, ungiu Jeú, e Jeú fez exatamente o que ele deveria fazer. Ele era a espada de justiça que tinha que dar conta da casa de Acabe. Não foi assim que Deus falou? Quando Elias estava lá na caverna querendo morrer? Dizendo: eu não quero mais, Senhor, tira a minha vida. Deus chegou lá e disse: Elias, vai, volta pelo teu caminho.
E chegando lá, você vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir Azael como rei da Síria, vai ungir Jeú como rei de Israel e vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. E o que escapar da espada de Azael, Jeú mata. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu mata. E eles receberam essas 3 unções, os 3 foram ungidos e os 3 executaram exatamente o que eles tinham que executar. Então, unção, irmão, unção é uma coisa boa na vida do ser humano, mas ela traz a responsabilidade. E você tem que cumprir. Você não é obrigado a querer, irmão, a unção, mas depois que ela vem, você não pode fugir dela. Quem está entendendo aqui já? Não pode fugir dela. Você está entendendo, irmão? Você não pode fugir dela, porque ela te traz privilégio, mas ela te traz também obrigações. E Jesus ele tinha as dele, e ele executou. Ele executou as suas obrigações. E eu quero falar um pouquinho sobre a unção. Vamos ler aqui o primeiro versículo. Isaías 61 diz assim. Isaías 61, versículo 1. Diz: o Espírito do Senhor está, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, primeira coisa, pregar as boas novas. Pregar o Evangelho, que é o nome do Evangelho. O nome do Evangelho lá em Atos dos Apóstolos é boas novas. Então Jesus foi ungido para pregar o Evangelho. Então, quando a unção chegou, Jesus não pode fugir de pregar o Evangelho. Vamos lá, segunda coisa. Ele ia pregar os evangelhos a quem? Aos mansos. Porque pregar o Evangelho aos valentes é difícil, mas a gente prega também aos valentes. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. O que seria esta palavra aqui para nós entender? O que seria um coração contrito? Alguém sabe o que é um coração contrito? Lá em Salmo 51 vai aparecer essa palavra de novo. Um coração contrito, irmão, é um coração que se arrepende. Aleluia. É um coração arrependido. Um coração que não se arrepende não tem jeito. Tá? Se você vier para a casa de Deus a vida toda, mas tu não se arrepender de nada, não vai ter jeito para você. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Vamos lá. A proclamar liberdade aos cativos. O que é uma pessoa cativa? Olha a responsabilidade de Jesus. E abertura de prisão. E abertura de prisão aos presos. Esses presos aqui, irmão, não é preso carcerado. Sabe aquele que está lá no presídio? Não, senhor. Esses presos aqui são pessoas livres. Que andam na rua para lá e para cá. Está livre. Livre fisicamente. Mas espiritualmente está preso. Preso nos vícios. Preso nas coisas deste mundo. Preso nas coisas aqui de baixo. E Jesus ele veio para trazer libertação. Dizer para estas pessoas que se desliguem dessas coisas da terra. Não bote o teu coração em nada deste mundo, porque tudo deste mundo só vai servir para queimar, irmão, só vai servir por fogo. E ele veio para trazer libertação a esses presos. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Aqui aparecem 2 mensagens. O ano aceitável é uma coisa boa. O ano aceitável é o ano que nós estamos. O Senhor, Ele está aceitando cada um pecador que se arrepende. Só que vai chegar um dia que o ano aceitável vai parar e vai dar lugar ao ano de quê? Da justiça de Deus. Vai dar lugar, olha, ele tinha a responsabilidade de pregar essas 2 mensagens. E é por isso que nós pregamos. O ano aceitável e o dia da vingança. O dia da vingança do Senhor. Aleluia. Essa vingança aqui, o Senhor não vai se vingar como alguém que guarda rancor. Simplesmente
que a palavra dele vai se cumprir. Porque na palavra dele está escrito: não vá, não toque, não pegue, não chegue perto. Se eu vou, eu toco, eu pego e chego perto, a própria palavra vai me condenar. Então Jesus aqui, irmão, ele está sendo ungido. Ungido. Alguém se preocupa, irmão, na igreja, de receber unção? Alguém aqui está preocupado de ser ungido, de chegar num patamar onde o próprio Deus diz assim: eu quero fulano para isso? Alguém aqui almeja isso, irmão? Porque nós somos cristão, crente, cristão. E neste reino, ele tem funções. E as funções deste reino é ocupada por pessoas. E para a pessoa poder ocupar uma função nesse reino, ele precisa ser delegado, ele precisa ser escolhido. Alguém sabe aquela palavra que diz de Israel: muitos são chamados, para quê? Desses muitos que são chamados, poucos que são escolhidos, é para quê? Alguém sabe? Os muitos que são chamados, na mente de quem lega vem. Muitos são chamados, coitado, e poucos escolhidos. Os poucos é para salvação e o resto é para o inferno. Não é isso aí não, irmão. Daqueles muitos que são chamados, poucos escolhidos para exercer funções dentro da casa de Deus. Porque nem todos vai servir, irmão. Tem muitos que vai servir apenas para fazer número. Tem muitos que vai vir apenas para buscar milagre. Tem muitos que vai vir apenas buscar uma cura. Tem muitos que vai ficar dentro da casa de Deus, mas por mais que tu queira que ele pregue, ele nunca vai pregar porque ele não tem o dom. Por mais que tu queira que ele cante, ele não vai cantar porque ele não tem o dom. Mas ele não serve para nada, pastor. Serve. Ele serve para cuidar do estacionamento na casa de Deus. Ele serve para cuidar das crianças do banheiro. Ele serve para cuidar da porta. Ele serve para servir uma água. Ele serve para interceder. Ele serve para ficar sentado lá, glorificando. Serve. Mas a unção, irmão, a unção não vem na vida de nenhum homem para ele ficar parado. A unção, ela vem na vida do homem para o homem se levantar para fazer algo. Obrigada, Deus. Para uma responsabilidade. E Jesus aqui, ele foi ungido. A primeira coisa era para pregar o ano aceitável, a palavra de Deus. Nós fomos ungidos. O pastor, ele é ungido. Ele tem a responsabilidade. O diácono, ele é ungido. Ele tem a sua responsabilidade. O presbítero, ele é ungido. Ele tem a sua responsabilidade. E ultimamente, eu tenho visto que os cargos eclesiásticos dentro da igreja estão sendo banalizados. Assim como os dons do Espírito está banalizado por umas pessoas que não sabem o que é, não sabem o que é um dom espiritual, que não sabem o que é um cargo eclesiástico, não sabem. Qual é a responsabilidade do cooperador na casa de Deus? Qual é a responsabilidade do diácono da casa de Deus? Qual é a responsabilidade do diaconisa na casa de Deus? Pergunta para muitos obreiros que tem essas unções, que ele não vai saber responder, porque ele não faz. Se ele fizesse, ele sabia. Mas como ele não faz, ele não sabe. Não, aí eu não preciso de unção não. Deus me chamou e eu faço, é eu e Deus. Não é assim não, irmão. Dentro da casa de Deus, ela tem as hierarquias, ela tem as unções, e as unções servem, sabe para quê? Para organizar o ambiente da igreja. Organizar o ambiente da igreja. Nós vivemos um tempo que o cooperador não respeita o diácono não respeita o presbítero não respeita o pastor presidente não respeita o pastor, co-pastor. Nós vivemos um tempo que os cargos estão banalizados. E nós precisamos, irmão, voltar a ter disciplina na casa de Deus.
Porque eu sei que na Câmara dos Deputados não tem mais ética, não tem mais disciplina na Câmara dos Deputados, não tem mais, nem daqui do Brasil e nem de lugar nenhum. Mas na casa de Deus não pode chegar a este ponto, irmão. Cada um dos obreiros da casa de Deus, eles têm que saber qual é a sua função. Cada um. Porque quando eu sei qual é a minha função e a minha responsabilidade, eu não preciso ser cobrado. Eu vou estar lá até o dia que o Senhor se lembrar de mim e me tirar dali e me colocar em outro lugar. Era assim na casa de Deus antigamente. Só que agora não é mais não. E é por isso que nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Obrigada, Jesus. Esse tempo tão difícil da igreja aqui no Brasil. Porque nenhum sabe qual é o seu lugar e a sua responsabilidade. Nenhum. E nós precisamos saber qual é o nosso lugar e a nossa responsabilidade nesse reino. Porque nós fomos ungidos para alguma coisa. E é aquilo que nós fomos ungidos para fazer que nós temos que fazer. Está entendendo, irmão? O Azael, ele foi ungido para botar ordem lá naquela bagunça do reino do norte. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 8, o profeta Eliseu se encontra com ele e chora na presença dele. E quem era o Azael ali? Era apenas o capitão daquele rei, que era o rei de Naamã, do Arã. E quando ele chega na presença do profeta, o profeta chora. E ele diz: por que o Senhor está chorando? Ele diz: porque você vai destruir Israel. Ele diz: mas quem sou eu, Senhor? Um pássaro e um cão morto. Ele era apenas o capitão. Mas quando ele chegou em casa de volta, ele matou o rei e ficou rei no lugar dele. Mas Deus já tinha falado por a boca de Elias: volte e unja quem? Azael como rei, para botar ordem na bagunça lá do reino de Israel, que virou as costas para mim, que não me obedece, que quer fazer do jeito deles. Jeroboão fez profeta, fez sacerdote, fez bezerro, fez culto, adorou as imagens, não pediu a opinião de Deus, porque ele estava naquela: eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. E Deus diz: não é desse jeito, porque vai bagunçar até a hora que eu quiser, mas quando eu não quiser mais, eu chamo alguém, eu unjo e ponho ordem na bagunça. Põe ordem. Deus põe ordem. Então o Azael foi ungido para isso. O Eliseu, ele foi ungido para acabar com a casa de Acabe. Acabe tinha mais de 70 filhos. 70 filhos Acabe tinha. E Jeú não deixou nenhum vivo. Ele foi ungido para isso. Para isso. E nós? É Deus. A irmã Iveta diaconisa, a irmã Manuela diaconisa, você foi ungido para quê? Para que você foi ungido? Segunda pergunta: você está fazendo o que a unção te cobra? É Deus. Por quê? Porque um dia tu vai ser cobrado por esta unção. Ei, pastor, tu está cuidando como deve cuidar? É Deus. Tu está orando por as vidas? Tu está se sacrificando por as vidas em oração? Não. Eu estou comendo, bebendo, descansando, dizendo para minha alma: bebe, descansa em paz, minha alma. Não, irmão. Quando é que nós vamos ver Jesus exercendo a unção? Ele foi ungido para fazer o quê? Aqui me chama a atenção um algo. Ele foi ungido para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e libertar os oprimidos. Eu me lembro de João 8, irmão. João 8. Jesus passou a noite no monte orando, e de manhã ele desceu. E quando ele desceu, lá veio uma multidão correndo,
Uma mulher na frente e uma multidão atrás com as pedras. E a pecadora caiu nos pés de Jesus. Caiu nos pés de Jesus e os atiradores de pedra fizeram aquele monte. Cada um com a pedra na mão, atirando a pecadora. Presta atenção aí. Você foi ungido para fazer a mesma coisa que Jesus fez ali. Porque o ano aceitável do Senhor ainda não se acabou. Tá? Nós não chegou no dia da ira do Senhor ainda. O ano ainda é o ano A. E quem está pregando tem que pregar o quê? O ano A. Nós ficamos perturbados de espírito. E muitas vezes nós queremos matar o pecador também junto com os fariseus. Mas nós estamos errados. Aleluia, Deus. Porque tem hora que nós ficamos perturbados, dá vontade de pegar o pecador e dizer, se eu matar, que é um a menos para me cuidar. Mas nós estamos errados. Quando ela caiu nos pés de Jesus, os atiradores de pedra parou e disse: pegamos esta agora no ato, que é adultério. E na lei de Moisés está escrito que todo que for pegado no ato deve morrer apedrejado. E tu, o que tu diz? Só que Jesus não está, ele não foi ungido para pregar a lei de Moisés. Ele foi ungido para pregar o ano aceitável do Senhor. Na lei de Moisés ela tem que morrer, mas no ano aceitável do Senhor ela é perdoada. Aleluia. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Se fosse na lei de Moisés, estava condenada. Se fosse no dia da vingança do Senhor, estava condenada. Mas no ano aceitável do Senhor, ela é perdoada. E Jesus olhou para os atiradores de pedra e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, atira a pedra dela. Porque, irmão, muitas vezes, deixa eu te explicar algo aqui. Muitas vezes você vai estar num ambiente que tu vai estar igual Jesus. Tem 10 pessoas ali, cheias de coisas, e tu talvez tenha pagado um preço, tenha se desviado, tu está bem. Mas mesmo assim, não te dá o direito, irmão. Porque Jesus disse, de um por um foi jogando as pedras e foram saindo, só ficou Jesus é pecador. E Jesus olhando para a pecadora disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: não tem nenhum, Senhor. Alguém te condenou? Disse: não, Senhor. Nem tampouco eu te condeno. Mas o único que não tinha pecado ali era Jesus. Mas ele está pregando o ano aceitável do Senhor. Ele foi ungido para isso. E nós, irmão, obreiro da casa de Deus, nós somos ungidos para isso. Obrigada. Muitas vezes o diabo ele coloca coisa na nossa mente, irmão, para nós ficar ruim. Para nós querer ser juiz, como os fariseus estavam ali. Mas nós não podemos ser enganados pelo diabo, irmão. Porque nós, quando nós estamos fortes, nós temos que fazer exatamente isso. Pegar aquele que está caído, jogar no ombro e levar. Porque nós fomos ungidos para isso. Para cuidar. Nós somos ungidos para cuidar. Você que é crente que está aqui, que é ungido, irmão. Quando você souber que alguém está caído na casa dele, vá lá, irmão. Aleluia. Traga ele para a casa de Deus. Glórias a Deus. Não fique que nem o fariseu dizendo assim, está assim porque pecou. Tem que morrer mesmo. É assim que está nós hoje, irmão. Nós estamos ficando ruins, irmão. É, Jesus. E nós precisamos voltar. Aleluia, Deus. Nós não fomos ungidos para isso. Obrigada. Nós não fomos ungidos, irmão, para matar quem está pecando ou quem está no pecado. Nós fomos ungidos para pregar o ano aceitável, se arrepende. Aleluia, Deus. Porque quando a mulher foi sair da presença de Jesus, ele disse: nem tão pouco eu te condeno. Mas olha o que ele falou: vai, não peque, vai, não faça mais isso. Olha o que foi que ele falou. É o que nós também falamos. Mas, irmão, quem mais precisava de Jesus no meio daquela multidão ali? Era pecador. Todos estavam em pecado, mas quem mais precisava
precisava de Jesus ali naquele momento era pecadora. E Jesus fez o quê? Ele ficou do lado da multidão? Não, Senhor. Ele ficou do lado da pecadora. E é o que Ele quer que nós façamos aqui. Obrigada, Deus. Porque para acusar a igreja, irmão, já tem Satanás, já tem o mundo. E um monte de gente, irmão, para nos acusar. Na boca da maioria das pessoas, nós não vale nada. Mas Spurgeon disse que a igreja, o crente, ele está correndo risco. Não é quando o mundo está perseguindo, é quando o mundo está aplaudindo. Eu gostei daquela frase. Porque está cheio de crente achando que está certo porque o mundo está aplaudindo ele. Ele vai estar correndo risco. É, Deus. Agora, quando estiver pegando em pedra, quando estiver falando, quando estiver levantando calúnia, aí você fica sossegado. Mas o mundo não é nós. Nós não somos o mundo. Aleluia, Nós Jesus. somos o mundo. Então Jesus, ele foi ungido para fazer o quê? Ele foi ungido para trazer libertação, liberdade, restauração, livrar. Jesus foi ungido para entrar na casa de Zaqueu, irmão. Aleluia. Ninguém de Israel entrava na casa de Zaqueu naquele tempo. E Jesus entrou. E eu quero aqui falar algo aqui também. Eu quero ler, que está em Marcos. Marcos no capítulo 2. Isso aqui é muito importante. Aqui eu quero dar um ensinamento que Jesus nos ensina. Aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 35 ao 39, Jesus nos ensina algo. É importante aqui para os ungidos. Aqui nesse capítulo, Jesus já tinha feito tanta coisa aqui. Jesus já tinha feito cura. Jesus já tinha entrado em Cafarnaum. Já tinha expulsado demônio, porque ele foi ungido para expulsar demônio também. Nós somos ungidos para isso. Aleluia, Deus. Um crente passa a vida toda na igreja, nunca apareceu ninguém demoniado na frente dele para expulsar o demônio. Tem que orar a Deus e dizer: Senhor, envia, bota no meu caminho e endemoniado, porque eu quero. Eu fui ungido para isso. Aleluia. Eu não fui ungido só para ficar batendo palma dentro da tua casa, não. Não. Eu não fui ungido só para ficar pulando no pé só, não. Não, Senhor. Eu fui ungido para expulsar os demônios da vida das pessoas. Porque está cheio de pessoas endemoniadas, irmão. Não é possível que um crente com 10, 15 anos de crente nunca expulsou o demônio. Aleluia. Porque você também, você põe o joelho no chão e você diz: Senhor, todos que vierem endemoniados, desvia de mim, passa para o irmão. Não traga para mim, não. Porque Jesus nos ungiu. Ele falou nesse evangelho aqui de Marcos. No capítulo 15 ele disse: em meu nome expulsarei os demônios. Então o crente que nunca expulsou o demônio, ora. Ora, porque Jesus nunca enviou também, porque tu não consegue expulsar. Você enviou. Mas você foi ungido para isso. Você foi chamado para isso. Aleluia, Deus. É para isso que nós fomos chamados e ungidos. Para fazer essa obra. Porque quem vai fazer essa obra não é nós mesmos. Nós somos apenas o canal que vai até ali. É Jesus em nós que faz essa obra. É por isso que quando alguém diz: essa peleja não é sua, é minha, é porque é de Deus mesmo. Essa peleja aqui não é minha, essa peleja é de Deus. Essa peleja aqui que nós estamos aqui não é nossa, é de Deus. Você só está aí como instrumento na mão de Deus. Aleluia, Jesus. E ele te ungiu. Olha o que diz em Marcos 1, 35. Levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Jesus. Ele veio em Cafarnaum, na casa de Pedro. Ele fez alguns milagres. A multidão cercou, porque vinha gente de todo lado. E essa multidão, ela acompanhava Jesus por todo canto que Jesus ia. E aqui, Jesus dormiu na casa de Pedro. Só que quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi no deserto orar sozinho. Aí olha o que a Bíblia diz aqui, no 36.
Simão e os que com ele estavam. E chegando-lhe disseram: todos te buscam. Olha só, Pedro disse: olha, lá em casa tem uma multidão te procurando, Senhor. Quem mandou o Senhor expulsar o demônio daquele jovem surdo e mudo? Quem mandou o Senhor curar? Tem uma multidão lá em casa, está buscando por o Senhor. Olha o que Jesus responde. Olha a resposta de Jesus. O que é que tu pode aprender aí? Eu vou clarear a tua mente, vê se tu aprendeu alguma coisa aí. Quando Pedro diz no 36 que a multidão busca, no 37, olha no 38 ele diz: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também faça o quê? Porque ele foi ungido para quê? Então se ele é ungido para pregar, ele tem que fazer o quê? Ele disse: Pedro, vamos para as aldeias, porque eu fui ungido para isso. Essa multidão que está na tua casa, eu já preguei para eles. Agora eu vou pregar para quem ainda eu não. O que tu aprenderia? É Deus. Você deve ficar perdendo tempo com quem já está evangelizado, irmão? Você deve ficar perdendo tempo com quem já sabe o caminho da casa de Deus? Você deve ficar perdendo tempo com quem conhece os dons espirituais, irmão? Porque você foi ungido, irmão, para fazer a obra. Então não vai pregar para quem ainda não conhece, irmão. Jesus devia ter dito assim: então vamos lá, Pedro. A multidão está me buscando lá, vamos lá. Não, Senhor, aquele já preguei, aquele já conhece. Agora é hora deles ir fazer o mesmo. Agora é hora deles ir pregar para quem não conhece, porque é para isso que nós somos ungidos. Nós somos ungidos da casa de Deus para fazer a obra de Deus, irmão. E cada um saber o que deve fazer na casa de Deus. Você foi ungido para fazer o quê? Qual é a tua responsabilidade na casa de Deus? Aí alguém diz: pastor, eu não fui ungido ainda, mas no dia que tu for, tu já está sabendo que tu não é ungido só para ficar sentado, irmão. Só porque o pastor deu uma festa no final do ano e eu tenho que ungir o obreiro. Eu tenho que, não, Senhor, cada um de nós é ungido para alguma coisa. E aquele que não exercer, no último dia, o que foi dado vai ser cobrado por ele. Então, irmão, eu sei a minha responsabilidade. E eu vou falar uma coisa para você: eu faço ela sem peso, sem pesar. Porque quando você entende o que Deus tem com você, tudo quanto você faz na casa dele não é peso para você, é alegria. É alegria. Sabe quando tu faz com alegria? Sabe quando não está produzindo nada, nada está produzindo, mas tu está fazendo. Porque você entendeu a tua responsabilidade. Então, irmão, a função do presbítero é auxiliar na parte presidencial da igreja. A parte do diácono é ajudar, cooperador, um evangelista, evangelizar. Os evangelistas de hoje só vivem nos altares. Ele é evangelista, mas ele só quer pregar nos altares da igreja. Evangelista antigamente pregava nos trens, nos ônibus, nas praças, sozinho. Ele pegava a Bíblia e ia ali sozinho e ficava 1 hora, 2 horas pregando do gogó para cima e para baixo. E voltava para a sua igreja e servia. Então a função dos obreiros hoje, Jesus ele foi ungido, mas ele tinha um para quê? Não foi ungido só por isso. E ele disse para os discípulos lá em Atos dos Apóstolos: ficar em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revestido de unção. Unção, irmão, é uma capacitação. É uma capacitação de Deus na nossa vida. Aleluia, Deus. Unção é uma revestimenta espiritual de Deus na nossa vida. Você não pode sair antes de ser revestido. É o que Jesus falou para os discípulos: ficai. Aquilo ali está no Velho Testamento ou está no Novo? Porque tem um obreiro que não gosta
Isso aí é coisa de pastor. Ficai em Jerusalém até que do alto. Espere, irmão, ser ungido. E vou dizer uma coisa, a Bíblia diz para os diáconos, aquele que serve bem como diácono, ele vai conseguir um cargo privilegiado. Ele vai alcançar um cargo privilegiado, mas se ele se vir bem como diácono. E ao contrário do que muitos fazem por aí, do diaconato para frente, irmão, tem que ser marido de uma mulher só, irmão. Tem que ter uma esposa. Hoje em dia, diácono sem esposa, presbítero sem esposa, pastor sem esposa, pastora sem esposa. Isso não existe na obra de Deus, irmão, para cuidar de obra, irmão. Eu vou chamar a pastora Neuza para me aconselhar na minha casa, sozinho, homem. Cadê o marido da pastora Neuza para ir mais ela? Cadê a esposa do pastor para ir mais ela? Aconselhar uma irmã na casa? Coloca o diácono na casa para cuidar de uma obra, o diácono não tem mulher, vai namorar com as irmãs tudinho da igreja. Oi, irmão? Não, a obra está escrita na Bíblia, não é o pastor. No cargo eclesiástico, o bispo, o presbítero, o evangelista, o apóstolo, o pastor, o diácono, ele tem que ser casado, irmão. Ah, mas a igreja fulano e tal, mas eu não sou da igreja fulano e tal, eu sou da Bíblia, a Bíblia pede isso, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Você sabe por que está ruim? Porque estão sacrificando, lutando, obedecendo, aí está ruim. É por isso que está ruim, está virando baderna, bagunça. Vai virar bagunça aqui embaixo, lá em cima continua organizado. E no último dia, se ninguém quiser se consertar, Deus vai arrumar a bagunça. Porque Jesus foi ungido para pegar o homem aceitável, mas foi também ungido para pegar o dia da vingança do Senhor sobre aqueles que não querem obedecer a palavra. Ele vai vir, irmão. Então, irmão, eu como crente, eu devo me organizar. Ainda que tenha um exército do meu lado desorganizado, a palavra me diz que eu tenho que me organizar, então eu não vou me esconder, não vou me refugiar no meio dos bagunceiros, eu vou me organizar, porque é maior que seja a multidão. Se eu me esconder lá no meio, o meu Senhor vai me enxergar lá. Ele não me perde de vista. Ele não me perde de vista. Glórias a Deus. Irmão, obrigada, Deus. qual é a sua função na obra de Deus, irmão? Não, pastor, eu não quero nada. Tu não vai chegar com nada lá. Você sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, fala para esse povo quando entrar na minha presença, não vem de mão vazia. Traga algo nas mãos, Abraão. Mas, Senhor, e quem não tiver nada para apresentar, vá no mato e mata um casal de rola e traz para mim. Mas não chega de mão vazia. E hoje? Hoje não é o sacrifício de animal. Hoje o sacrifício é nosso mesmo. Vai entrar no dia que chegar. Agora imagina uma fila bonita daquela que nem vai estar na presente. Aí tu vai esticar a mão de mim, tá limpo, não tem nada. Não. Mas eu não te dei dom, mas tu não fez nada. Glória de Deus, aleluia. Eu te dei talento, irmão. Eu não fiz nada. É Deus. Por que você não fez? Porque eu não tinha tempo. As coisas lá no mundo, dessa maneira, você Deus. não sabe, lá da terra, uma correria terrível. Aleluia. Não sobrava tempo para fazer nada para o Senhor. É mesmo? Não sobrava tempo, não. Pelo jeito, de todo jeito, mas não sobrou tempo. Obrigada. Você não vai priorizar nem um tempinho da tua vida para Glória Jesus. de Deus. Um dia tu vai ver ele como ele é, está escrito aqui. Aleluia. Um dia tu vai pegar a fila. Tem a fila da alegria e a fila do choro. Qual das duas você quer dar? Então, entenda Deus é o forte. que é que Jesus quer com você aqui embaixo. Entenda? A fila da alegria chama-se Tribunal de Cristo.
A fila do choro chama-se trono branco. Em um dos dois nós vamos estar. Em um dos dois nós vamos estar. Amém, irmãos? Amém. Você sabe qual é a sua função, doutor Luísa? Você sabe qual é a sua função nesta obra? O cooperador da casa de Deus, você sabe qual é a sua responsabilidade? O diácono, o diaconisa, o pastor, você sabe? Precisa de alguém ficar te falando? Não, irmão, nós sabemos. E por que nós não fazemos? Porque nós não queremos. Mas nós sabemos. Nós sabemos. O pastor não dá para ficar aqui todo dia. Ô Ailton, ô Manuela, ô Tui, ô fulano, abre. Ô fulano, faz isso. Ô fulano, vai. Ele não, a responsabilidade, ele não foi ungido para isso. O pastor foi ungido para cuidar, para pregar, Obrigada, para Deus. expulsar os demônios. Ele foi ungido para isso e não tem como ele fugir. Se ele fugir disso, ele não serve. Ele não serve. Amém, irmão? Dava para Jesus fugir da responsabilidade? Também não dá para nós, não. Não dá para nós fugir também, não. Obrigada, Não dá para Deus. nós fugir. Então cada um sabe o que deve fazer, então faça. E não faça, que nem diz lá nas cartas, não faça forçado. Faça com alegria, que nem diz em Hebreus 13, 17 e 18. Faça com alegria. Obrigada, Deus. Faça com prazer. Você não sabe a recompensa que tu vai ter Jesus. por esta obra que você faz com alegria e com prazer. Amém, irmão? Amém, Jesus. Fica com esta palavra aí. Nós precisamos ser ungidos. Nós precisamos da unção. Você precisa da unção. Eu preciso da unção. A unção é a autoridade de Deus na nossa vida. A delegação da unção de um homem de Deus na vida do outro é uma autoridade delegada na vida do outro. E é algo reconhecido por Deus e por os anjos lá em cima. Aleluia, Deus. Você vai ver em Atos dos Apóstolos, aquele rapaz vai expulsar o demônio com os filhos de Cefas. O demônio dá um pau neles e bota eles para correr. Mas o demônio sabia quem era Jesus e quem era Paulo. Mas os filhos de Cefas não eram ungidos. Não foi escolhido para fazer a obra. Então, faça aquilo para o qual você foi escolhido. Aleluia, Deus. Não entra para lá, nem entra para cá. Faz só aquilo. Até Deus se lembrar de você e te escolher para outra coisa. Obrigada, Jesus. Fique satisfeito com aquilo que Deus já te separou. Não faça que nem o rei Uzia. É Deus. Os sacerdotes chegaram e disseram: não queima incenso não, Senhor. Essa função não é sua. É forte. Essa função é dos sacerdotes. Ele disse: eu sou rei, eu faço o que eu quero. Pegou o incensário. Quando acendeu, Deus feriu ele de lepra na Forte, testa. Deus. Cada um é ungido para alguma coisa. Ninguém é bom em tudo. E ninguém é tão ruim que não saiba de nada. É, Jesus. Cada um na sua, sabendo o que tem que fazer e fazer com amor. Aleluia. Aí a obra cresce. Eu creio. Lembrando, irmão, tu é ungido para reger. Vai dar trabalho às pessoas que tu vai reger. Mas tu não pode desistir delas porque elas dão trabalho, não. É Deus. Deus entregou para você. Você está entendendo? Tu não pode abrir mão. Eu não vou mais fazer porque fulano. Não, Deus deu para você. Irmão. Aleluia, Deus. Cuide deles, faça crescer. Jesus. Está entendendo? Imagina se o pastor fosse fechar a igreja por causa que alguém dá trabalho. É Deus. Não tinha nem uma aberta mais. Mas ele tem que dar conta, ele foi ungido para isso. Amém? Amém. Se viram?